Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Quinta-feira, 9 de novembro de 2023. Meu nome é Roberto Cardoso. Caiu aqui de paraquedas, primeira vez? Já se inscreve no canal. Agora, é de graça. Faz essa forcinha para nós, se inscreve aí e deixa um like para fortalecer o trabalho, tá? Aqui não tem enrolação. Eu vou falar do caso das rachadinhas do Flávio Bolsonaro, que voltou a explodir depois de 3 anos que está parado. O Flávio Bolsonaro conseguiu, com os amigos dele, dizer que ele tinha foro privilegiado, que não tinha, porque o crime aconteceu enquanto ele era deputado estadual e ele não é mais deputado estadual. Então acabou o mandato, acabou o foro. Mas ele conseguiu que as pessoas acreditassem que ele tem foro. E aí, nesse foro especial onde ele foi julgado, invalidaram tudo. As provas do COAF, as buscas e apreensões, as quebras de sigilo, e o caso está trancado há 3 anos. Agora o Ministério Público está recorrendo e vai ser julgado de novo se ele tem foro privilegiado ou não. Eles querem derrubar esse foro. Tudo que foi anulado vai ser desconsiderado e o caso volta a andar. No meio desse furacão todo, o sócio do Flávio Bolsonaro naquela loja de chocolates, naquela franquia da Copenhagen, reapareceu. Porque até então o Flávio Bolsonaro tinha uma loja de chocolates e o sócio era um laranja. Ele só estava lá para constar. O Flávio Bolsonaro usava aquilo para colocar dinheiro vivo das rachadinhas, emitir nota e ficar com o dinheiro limpo na mão. Mas o cara apareceu e disse que não, ele não era laranja. Ele era sócio mesmo. Ele botou dinheiro na loja. Ele investiu e nunca viu a cor do dinheiro. A polícia dizia, o Flávio lava dinheiro porque só o Flávio retira lucros. O sócio dele nunca retirou. Ele está falando, não é que eu não retirei porque eu não quis, eu fui roubado pelo Flávio. Eu fui roubado e eu sei tudo da vida dele. Se eu falar, eu boto ele na cadeia. Ele está na justiça, está cobrando R$1,5 milhão de reais praticamente do Flávio Bolsonaro a título de ressarcimento e ele sabe de mesada para bancar o silêncio do Queiroz. Olha, ele sabe tanta coisa. Nós vamos ler a matéria juntos e no final eu quero saber sua opinião. De novo, está aqui pela primeira vez. Se inscreve nesse canal e deixa o seu like para fortalecer o trabalho. Pode ser? Vem aqui comigo. Olha só. Os segredos do sócio, o sócio do Flávio Bolsonaro na loja de chocolates. Olha, lê aqui comigo. Ignorado ao tentar um acerto de contas, quando eles desfizeram a sociedade e venderam a loja, não houve acerto de contas, o ex-sócio de Flávio Bolsonaro em loja de chocolates ameaça contar tudo o que sabe sobre o senador. Se eu quiser, eu ponho o Flávio na cadeia. Com o que eu tenho na mão, ele vai ser preso. Sei tudo da vida dele. Mais do que isso, lista de segredos é extensa e inclui desde mesadas para manter o silêncio de Fabrício Queiroz até indícios de tráfico de influência no governo Jair Bolsonaro. Vem comigo, vamos ler. Olha, Alexandre Ferreira Dias Santini circula desenvolto por Brasília há pouco mais de 3 anos sem que ninguém, ou quase ninguém, o reconheça como protagonista de um dos escândalos mais ruidosos dos anos em que Jair Bolsonaro esteve no poder. Bombado, com jeitão de playboy e super falante, ele se mudou da Barra da Tijuca para um flat à beira do Lago Paranoá, depois da eclosão da trama que pôs o clã Bolsonaro em apuros. Santini foi sócio do senador Flávio Bolsonaro, o filho 01 do presidente, em uma loja de chocolates da Copenhagen, segundo o Ministério Público do Rio, que foi aberta para lavar dinheiro. Para os promotores que investigaram as chamadas rachadinhas, ele entrou na sociedade como uma espécie de laranja de luxo, quer dizer, ele só pôs o nome para constar. Não faz muito tempo, a amizade de quase 2 décadas que fez Flávio escolher Santini como sócio na chocolateria virou pó. Desde o primeiro turno da campanha eleitoral do ano passado, os dois estão rompidos. Nenhum nem outro explica os motivos da briga. Pessoas próximas a ambos dão versões diferentes. Umas dizem que o motivo é de ordem estritamente pessoal. Íntima até. Santini promoveu animadas festas privê que teriam deixado Flávio, seu convidado especial, em apuros. Aprontou. Outras sustentam que o rompimento se deu por diferenças irreconciliáveis na condução dos negócios conjuntos. No primeiro semestre deste ano, Alexandre Santini mandou para Flávio alguns recados cifrados pelas redes sociais. Não adianta tentar escapar, tudo é questão de tempo, pois provas não faltam para seus inúmeros crimes na polícia que vão te levar para a prisão, chegou a escrever o ex-sócio em um dos posts, sem citar o senador nominalmente. De lá para cá, muita coisa aconteceu e a crise entre os dois escalou. Hoje, Santini trava uma guerra particular contra Flávio em 2 frentes. Em uma delas, ele mostra a cara
cobra do ex-sócio um valor milionário a título de acerto de contas e não diz abertamente tudo o que sabe. Em outra, longe dos holofotes, se coloca como um homem-bomba, detentor de segredos, que ele assegura podem explodir a carreira do primogênito de Jair Bolsonaro. A parte mais visível da contenda ganhou forma nas últimas semanas, com uma notificação extrajudicial que os advogados de Santini enviaram para Flávio Bolsonaro. No documento de 3 páginas, ao qual a coluna teve acesso, Santini afirma que ficou no prejuízo ao abrir com Flávio Bolsonaro a Bolsotini, olha o nome da empresa, Bolsotini Chocolates e Café Limitada, razão social da loja de chocolates instalada no shopping Via Parque, na Barra da Tijuca. Na peça, primeiro passo de um processo judicial de cobrança, ele dá os números e cutuca Flávio dizendo que ao fazer os aportes iniciais para a abertura do negócio, o senador pagou a sua parte em dinheiro vivo. Santini diz que do investimento inicial de R$1 milhão, ele pôs 450 mil do próprio bolso, enquanto Flávio deu 200 mil em espécie, em dinheiro vivo, e a dentista Fernanda Bolsonaro, a esposa do Flávio, aportou 350 mil por meio de uma transferência bancária. Também sustenta que, embora a sociedade fosse dividida meio a meio, Flávio sempre ficou com a maior parte dos lucros, 1,7 milhão de reais, dos quais 700 mil foram retirados em dinheiro, contra 644 mil. O ex-sócio argumenta ainda que pagava contas da Bolsotini sem ser reembolsado e que quando foi preciso vender a loja, depois do estouro das rachadinhas inviabilizar o negócio, ficou só com 529 mil, enquanto Flávio recebeu 875 mil. Por essas diferenças, o ex-sócio agora cobra do filho 01 R$1.473.344,46. Olha, depois de enviar a notificação extrajudicial, que Flávio nem respondeu, Santini fez mais um movimento rumo à judicialização da cobrança. No último dia 1º de novembro, agora, protocolou na Justiça de Brasília uma reclamação pré-processual com os mesmos argumentos e listando os mesmos números. Até agora, não houve resultado. Ele mandou uma notificação extrajudicial, que é uma carta, não é um documento, é uma carta que você faz avisando que você quer negociar. Não teve resposta. Aí ele entrou na justiça formalmente, ele entrou com ação. À luz do dia, mostrando a cara, o ex-sócio da loja de chocolates afirma que o que tem para cobrar de Flávio Bolsonaro é o que está detalhado na notificação extrajudicial e na reclamação pré-processual, e nega com certa veemência que tenha conhecimento de transações escusas do filho do ex-presidente da República. É lógico que ele não vai falar agora, porque isso é o trunfo que está na manga. Ele quer primeiro o dinheiro. Se o dinheiro não vier, ele fala: nunca soube de onde veio o dinheiro em espécie. Meu negócio com o Flávio era apenas a loja. Nunca participei de nada de que ele participava. Nem sei se ele participou, disse em entrevista à coluna na semana passada. Há, porém, um outro lado da guerra, bem mais sujo e pesado. Aí é que o bicho pega, olha só. A coluna teve acesso a uma série de elementos, incluindo documentos e registro de conversas de Santini com pessoas próximas, que mostram que por trás da cobrança oficial, ele se move para pressionar Flávio a acertar o que deve, sob pena de revelar segredos capazes não apenas de abreviar a carreira política do filho 01 de Bolsonaro, mas também de levá-lo à prisão. Sim, se de um lado publicamente o ex-sócio de Flávio diz que não sabe dos supostos malfeitos do senador, de outro, na calada do submundo de Brasília, ele fala sem freios do que sabe e de que tem em mãos graças aos anos de intimidade. Se eu quiser, eu ponho Flávio na cadeia. Com o que eu tenho em mãos, ele vai ser preso. Sei tudo da vida dele. Em um sinal do quão pesado está o clima entre os dois, o próprio Flávio Bolsonaro, procurado, admitiu estar recebendo recados. Ele tem mandado recados esquisitos para mim. Já me pediu dinheiro e eu não dei. Não quero dar linha para maluco. É um ex-sócio e ex-amigo, disse o senador. Os segredos que Alexandre Santini diz ter envolvem transações em dinheiro vivo, que incluem aquisições milionárias de imóveis feitas por Flávio, pagamentos de despesas pessoais com recursos de origem suspeita, supostamente obtidos graças à influência do senador no governo federal, está falando de corrupção, durante o período em que o pai foi presidente, e bastidores de como ele, emparedado pelos escândalos da rachadinha, administrou o silêncio do notório
Fabrício Queiroz. O ex-sócio de Flávio tem repetido que está disposto a relatar tudo às autoridades e conta que tem se aproximado de advogados ligados ao PT que estariam dispostos a auxiliá-lo na empreitada, garantindo a proteção necessária para que ele fale o que sabe. O rompimento definitivo com Flávio se deu de Santini pouco antes do primeiro turno das eleições presidenciais do ano passado. O ex-sócio afirma que procurou o senador em seu gabinete no Congresso Nacional e lá os dois tiveram um tete-a-tete reservado. E tenso, bastante tenso, chegou a apresentar a cobrança e saiu com a certeza de que a amizade de outrora havia mesmo acabado. Eu falei, olha Flávio, está aqui a planilha do que você me deve, sempre trazendo para o valor presente. Todo o valor sem ser ajustado, aqui você me deve 1.700.000. Tá aqui, olha, ele sabe que é isso. Ele olhou e falou, tá bom. Eu falei, tá, quando você pode pagar? Agora eu não posso. Tá bom. Quando você pode me pagar? Pensando bem, eu não vou te pagar, porque eu não te devo nada. Se quiser, procura a justiça e você vai perder, porque eu tenho poder. Olha quem você é e olha quem eu sou. Você vai perder tempo e dinheiro, você vai se teria dito Flávio. Foi depois dessa conversa que Santini começou a considerar a possibilidade de falar. Não demorou para que ele fizesse o senador saber da sua disposição na tentativa de fazê-lo acertar as contas. Curiosamente, entre os portadores dos recados de Flávio está a própria mulher do senador, cujo consultório odontológico em um centro clínico do Plano Piloto de Brasília tem sido visitado com frequência por Santini. Ele diz que, apesar de ter rompido com o marido de Fernanda, segue como paciente dela. Gente, quantos dentistas tem em Brasília? Ele rompe com o Flávio Bolsonaro, está processando e vai na esposa dele se consultar. Vou lá de tempos em tempos porque tenho que trocar o meu aparelho. O filho de Jair Bolsonaro, claro, passou a interpretar as mensagens como ameaça. Ao falar à coluna na semana passada, Santini negou peremptoriamente que a loja de chocolates da qual foi sócio com Flávio tenha servido para lavar dinheiro. Lógico, ele não vai admitir isso, gente, que foi lavagem de dinheiro, porque ele era sócio. Se o Flávio cometeu o crime, ele também cometeu. Então, esse crime de lavagem de dinheiro, ele não vai admitir. Como sustentam os promotores do Rio na investigação das rachadinhas. Talvez seja um cuidado para evitar mais embaraços. Afinal, admitir de viva voz envolvimento em uma trama criminosa poderia lhe render problemas. É o que eu falei. Se ele era dono da loja e ele vai falar que tinha lavagem de dinheiro, ele também cometeu crime. Em outra versão, porém, esse cuidado não existe. Quando desafia em privado as histórias dos tempos em que esteve junto com o senador, ele fala sem reservas que o fluxo financeiro da loja realmente fugia dos padrões de um negócio normal. Diz, por exemplo, que no primeiro ano já foi possível recuperar na contabilidade oficial todo o dinheiro investido no negócio, o que não é normal em se tratando de um estabelecimento que funcionava em um shopping que nem está entre os maiores do Rio. O ex-sócio até brinca, se fosse assim, todo mundo estaria investindo em lojas da Copenhagen. Nas conversas reservadas, Santini tem mencionado ainda negócios escusos que outros amigos muito próximos de Flávio teriam feito em Brasília graças às relações com o senador. Esses negócios envolveriam a oferta de influência junto a órgãos federais durante o governo de Jair Bolsonaro. Parceiros de Flávio que o conheciam de longa data do Rio chegaram a montar escritórios na capital com essa finalidade. Alguns deles, supostamente com recursos obtidos nessas transações escusas, teriam dividido os ganhos com Flávio de diversas formas, uma delas pagando despesas do 01. A mansão em que Flávio comprou em 2021 no Lago Sul de Brasília, pelo valor declarado de 6 milhões, por exemplo, teria sido mobiliada e equipada com presentes pagos por esses amigos. Entre os mimos estariam aparelhos de academia de primeira linha que foram comprados pela turma e entregues diretamente na mansão. Santini guarda consigo as cópias das notas fiscais. A coluna teve acesso a parte delas e, de fato, o nome do comprador registrado nos documentos é de um advogado que, durante o governo passado, se apresentava em Brasília como uma espécie de atalho para quem quisesse se aproximar de Flávio Bolsonaro. Ih, meu Deus do céu! Tem nota, tem prova, hein? Ainda na lista dos segredos guardados pelo ex-sócio, há um capítulo que lança o senador para dentro da trama dos relógios
e joias de luxo recebido por Bolsonaro durante o governo, assunto que levou Jair a virar alvo de uma investigação no Supremo. Ao listar o que tem sobre Flávio Bolsonaro, Santini tem exibido, a partir do rolo da câmera de seu celular, fotos de uma extensa coleção de relógios de luxo que diz o senador ganhou durante viagens oficiais e também de empresários interessados em tê-lo como amigo. Ó, ih, rapaz, vamos ver as fotos aqui, ó. Tem mais, hein? Esses relógios aqui não são tão caros assim, não. O Blô, olha aqui foto deles. Segura sua língua, meu filho. Presente direto de Israel, ó. Eita! Algumas imagens foram feitas dentro da casa de Flávio. A coleção tem exemplares caríssimos de marcas como Rolex, Patek Philippe e Hublot. Santini diz saber ainda como Flávio Bolsonaro virou um as no ramo imobiliário a partir do período em que ocupou uma cadeira do deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio. Várias das transações do hoje senador, com uma aquisição de apartamentos em bairros nobres da Zona Sul Carioca e de um andar inteiro de um prédio de salas comerciais na Barra da Tijuca, chegaram a ser alvo de apurações do Ministério Público Fluminense sob suspeita de lavagem de dinheiro. Os relatos do ex-sócio, se comprovados, podem dar força à linha de investigação iniciada pelos promotores, que acabou porque a Justiça arquivou as acusações formais apresentadas em 2020. É o que eu falei que eles estão querendo reverter agora. A loja de chocolates não é o único elo entre Santini e Bolsonaro no caso das rachadinhas. Por um tempo, depois da eclosão do escândalo, o ex-sócio do 01 afirmou com um ponto de contato entre Fabrício Queiroz, o ex-policial que trabalhou como assessor dele na Alerj e foi acusado de ser o operador do esquema. Queiroz e Santini, o sócio, se falavam com frequência. Alguns dos registros dessas conversas estão preservados até hoje. Ele gravou conversa. É o caso de um lote de áudios nos quais Queiroz, dizendo estar em apuros financeiros, estou pulando em uma fogueira, pede dinheiro para o ex-sócio, pediu dinheiro para o sócio do Flávio. Olha só. Em pelo menos uma das gravações, Queiroz se refere a Alexandre Santini como um dos aliados da família, que assim como ele se mantiveram fiéis, mas acabaram escanteados, diferentemente de outros que se deram bem durante o governo Bolsonaro. Não tem um da nossa época que não está bem. Queiroz afirma no áudio que se Santini pudesse socorrê-lo, depois nosso amigo, referindo-se a Flávio, faria o acerto das contas. Quer dizer, o Queiroz pedia dinheiro para o sócio, se o sócio desse, o Flávio depois ia pagar. A relação entre os dois é estreita. Santini e Fabrício Queiroz se conheceram quando o ex-policial era principal homem de confiança de Flávio no gabinete da Alerj. Em uma evidência de que integravam juntos o círculo mais próximo do hoje senador, quando Jair Bolsonaro foi esfaqueado na campanha de 2018, foram os dois, Santini e Queiroz, que viajaram com Flávio de carro para a cidade mineira logo após receberem a notícia. Indagado sobre sua relação com Queiroz, Santini elogia o faz de tudo de seu amigo. Muito boa pessoa. Infelizmente foi abandonado pela família. É um cara bacana. Paulista, Alexandre Santini mudou-se para o Rio ainda na juventude, enquanto cursava administração de empresas. De família rica, o pai trabalhava para a Odebrecht e a mãe é dona de um hospital. Já na capital fluminense, ele abriu uma empresa de importação, na qual tinha como sócio Carlos Alberto Parreira. O cara era sócio do Parreira. Foi nessa época que conheceu Flávio. A amizade se estreitou de tal maneira que em pouco tempo ele se transformou em um dos melhores amigos do senador e criou laços com todo o clã, incluindo o próprio Jair Bolsonaro. Costumava participar de comemorações nas quais havia apenas integrantes da família. Olha, vou falar uma coisa para você, as coisas começam a se complicar de novo, porque é muita gente envolvida e muita gente cobrando dinheiro. Aí o Flávio acha, vai procurar na justiça, você vai se ferrar, porque eu tenho poder. O cara tem áudio, o cara tem foto, o cara tem conversas gravadas, ele sabe de coisas que ele pode falar. E o Flávio Bolsonaro, com essa arrogância dessa família, que sempre acha que nada vai acontecer com eles, vai ficar nessa de não, vamos ver, vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara. O Queiroz pedia dinheiro para ele. Ele sabe de todo o esquema, participava de festas da família Bolsonaro que só tinha família. Não era evento aberto, não. Festa só para a família. Ele estava lá e ele sabe de tudo. Já pensou? Eu acho é pouco. Eu tô adorando ver o circo pegar fogo. Eu tô adorando ver a casa cair. O que você acha? Dessa vez vai? Você fica animado com essas notícias? Escreve aqui nos comentários que eu quero ler. Se inscreve nesse canal, meu filho. Dá um cliquezinho aí e deixa seu like. Valeu?
Um beijo grande e eu já fui!